Hey, meu povo, 9/9, vamos de tarô do dia 9 de setembro. Então, você aí que gosta muito de portal, tem 9/9 aí, né? Eu, como falo sempre, eu não sou adepta dessas questões dos portais, porque eu mesma abro meu portal. Meu portal é aberto todos os dias em meditação. Então, 9/9, o que a gente precisa refletir isso no ano 9? Bom, o número 9 é um número aí de metacomunicação com o divino, é um número de compaixão, é um número que vem nos ensinar que o ser humano está aqui para amar incondicionalmente. E isso não aprendemos até hoje, né? Como disse o professor Leopoldo, Jesus Cristo veio para nos ensinar e nós não conseguimos aprender milhares de anos depois. Mas estamos aqui para exercitarmos, né? Então, por meio de quê? Por meio de cooperação com as pessoas, porque esse é um número que é muito favorável para trabalho em equipe também. Então, hoje colabore com o coleguinha, mesmo que ele não colabore com você. Talvez você consiga ensiná-lo por meio da sua compaixão. Se você está no estágio, né? Um pouquinho mais evoluído, que eu falo assim, mais na frente de entender que aquela pessoa não sabe o que faz quando quer fazer uma maldade, etc. Então você tem a obrigação de exercitar a compaixão. Por quê? Porque aqui muito é dado, muito será cobrado. Então você já tem o conhecimento. Tendo o conhecimento, você tem a obrigação de melhorar. E estamos aqui para exercitar isso, tá? É fácil? Não estou dizendo que é fácil, né? Mas estou dizendo que a gente precisa exercitar. Então é isso que precisamos exercitar. No mais, enfim, caso você queira uma leitura particular, para batermos um papo, inclusive, sobre isso, além de dar uma vasculhada na tua energia e na sua vida, você fala comigo. Inclusive, agenda aberta para revisão de mandalas. Você que faz mandala comigo e quer fazer uma revisão, porque está cheio de pendências, cheio de dúvidas, ainda não sabe para que lado vai, né? Ainda, ou quer aperfeiçoar mesmo, né, as suas casas, a sua vida, para que você entre em 2026 mais alinhado, né? Você fala comigo também, ok? A revisão de mandalas, além da gente ir casa a casa para ver como vocês estão, a gente aí inclui algumas perguntas que são extremamente profundas, tá? No nível de profundidade maravilhoso, tá lindo, tá bom? Vamos lá. Ok. Eita. Gente, olha só, hoje tem um dia um pouco mais árduo, um dia, nossa, hoje tem um dia talvez até de provações, ou talvez não, tá? Você que é uma figura feminina aí, que está dentro de uma situação que envolve uma dupla, um casal, ou você é a figura feminina do casal, você está aí como centelha divina, apesar das provações e dos desafios que venham a acontecer hoje, você aí sai como centelha divina. É o que é, e isso é suficiente. É o que diz aqui a minha cartinha do meu baralho, tá? A gente vai clarificar essa situação já para saber quais são os acontecimentos. Uma outra situação que a gente tem aqui para hoje. Olha só, a segunda situação é pessoas que estavam ou estão esperando muito alguma coisa, uma mudança acontecer, e essa mudança vem de forma lenta. Inclusive eu trago a carta do navio aqui para os meus mentorados, já trazendo um pouco desse significado, né, que abordamos bastante ontem na mentoria. Então, trazendo esse significado do navio, tinha algo que estava chegando, estava vindo. Hoje pode ter um acontecimento inesperado, tá? Era algo que estava mexendo com a sua segurança, talvez. Algo venha a se consolidar hoje, tá? Espiritualmente, eu falo aqui com pessoas que estão lidando com falsidades, talvez com trapaças, com invejas. São pessoas que estão lidando com situações que trazem angústia, tá? Querendo uma resolução a outra situação. Olha só,
Eu trago aqui pessoas que estão num projeto muito apaixonante. É um projeto que vocês podem ficar seguros, ou num estudo muito apaixonante, vocês podem aí ficar seguros que, olha a carta da casa, meus mentorados, faz parte da sua estrutura. Mas o que eu sinto aqui, porque eu trouxe o coração, a carta do coração, é que tem algo que está mexendo com o sentimento de vocês. É um projeto, é um estudo, é algo que eu digo, o nome do baralho, está florescendo o seu ser, tá? E mexe com a sua estrutura interna, tá? Eu vou falar pra vocês, é algo que vai dar muita estabilidade, apesar de vocês ainda não estarem enxergando. A carta da lua, inclusive, ela traz aí honrarias pelo baralho cigano, né? Trazendo aqui. É um projeto que vai trazer a resolução aí da tua vida. Você não tá nem imaginando nisso. Então, algo aqui vai trazer soluções. Você não tá enxergando, você não tá nem imaginando isso, tá? E aqui é um super recado, que é pra você permanecer nisso. Porque tudo que tá saindo com essa energia aqui, tá tudo maravilhoso. Para muitas pessoas é um projeto que mexe com a espiritualidade, para outras não, ok? Vamos lá, primeira situação, para pessoas que estarão aí num dia muito denso, lidando com a dupla ou com o casamento, etc. Mas vocês se saindo muito bem enquanto centelha divina. Ou é para vocês absorverem isso. Eu sou centelha, eu sou o que sou, isso é suficiente. Hoje é um dia, eu já falei que essa semana é uma semana para que a gente venha silenciar, porque a gente saiu ontem, aí você volta aí na leitura da semana, e se saiu dos stories não tem problema, tá lá nos destaques, leitura de 8 a 14, tá? Então já tô deixando tudo certinho para vocês não se perderem. Então hoje é um dia para você silenciar diante de adversidades, tá? Permaneça no seu silêncio. Você vai conseguir compreender todas as questões sobre uma determinada situação. Vocês podem estar lidando com uma dupla, pode ser no ambiente de trabalho, um homem e uma mulher, tá? A gente pode representar isso aqui também no casal. Você vai ver como é que isso se configura aí no seu dia. Tem uma questão aqui que está trazendo um pouco de densidade, tá? Tá causando um pouco de sacrifício. Vocês podem estar lidando, inclusive, se for casamento, casal, com alguém que é extremamente frio, tá? Tem muita movimentação no dia de hoje. E tem uma movimentação que não vai deixar vocês muito contentes, ok? Eu falei que vocês poderiam estar lidando com alguém que era frio demais, ou ou o dia vai pedir estratégia, tá? Porque tem uma questão aqui envolvendo talvez um projeto falso e um movimento. É como se você fosse para um campo de futebol e tivesse uma disputa. E você que está passando por isso, nessa disputa aí, com algo que, agora eu vou falar, a pessoa que está disputando aí é algo que é muito raso, tá? Mas é um período sacrificante e esse sacrifício é necessário para que você venha ter realizações depois, ok? Eu trago o arcano do enforcado. Mas o enforcado ele vai passar por essas situações de forma muito serena. Não obstante, eu trago o enforcado aqui embaixo, né? No tarot tradicional ele traz uma iluminação aqui, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo, eu gosto de falar. E eu trago a centelha divina. Então, o que eu posso falar para vocês é que vocês vão se sair bem no dia de hoje, tá? No final do dia, vocês vão se sair muito bem e vão ter como se fosse um repouso merecido, um descanso merecido, porque você vai ver que o seu silêncio ele vai ser ferramenta de aprendizado, tá? E aí você fica satisfeito no resto do seu dia. É isso mesmo, ok? Então, tipo assim, por conta disso, é como se uma situação estivesse a mudar. E você já tem clareza disso. E nessa clareza você já não tem mais, é como se fosse assim, você já não tem mais medo. Você tá dizendo, é pra fazer isso? Beleza, eu vou fazer. Tô no arcano do lobo. Isso pode provocar, inclusive, medo em adversários, tá? Muita atenção com a sua comunicação. Muita atenção à comunicação,
tá? É um dia extremamente movimentado, e nesse movimento você precisa estar muito de olho nas coisas. É o que está no teu destino, esse aprendizado está no teu destino. Eu só posso falar aqui de situações, né, que eu sempre falo, geramos karma nessa vida. Inclusive postei um negócio do professor Leopoldo ontem. Então, toda situação negativa a gente provoca karma, e a gente não é alecrim dourado, tanto é que estamos encarnando ainda para aprendizados. Mas talvez seja um karma que você precise passar por aquela situação, enfim. Dentro de você as coisas estão piores do que está fora, tá? Eu só posso dizer isso para vocês, que essa carta da doença fala isso. E você pode estar lidando também com situações de pessoas adoecidas, tá? É por isso que eu falei no início. Hoje é 9/9, então exercite a compaixão. Tem coisas boas para chegar para você, mas tem um pouco mais de paciência, é o que eu sinto aqui para falar para você, tá? Bom, eu vou tirar mais um aqui, só para fechar essa situação, tá? Tem uma justiça divina vindo, viu? Quem plantou vai colher, um fato. É o que eu tô falando para vocês, é essa questão kármica aí, exatamente isso que eu tô dizendo a vocês, tá bom? Vamos lá? Segunda Situ é essa aqui de alguém estava esperando muito alguma coisa. Vamos recapitular. Algo que estava lidando com pessoas, densidades. As situações, inclusive, podem estar casadas ou não. Eu posso estar aqui fazendo uma intuitiva quase que particular para você, tá? Mas você vai ver como é que isso se configura. Tem algo aí que meio que roda. E é algo que tá estressando demais você, ó. Você tá passando por um período de estresse. Sabe quando você tá lá todo felizinho, etc. Tem um macaco que ele vai e fura a bola do seu cara. Vamos ver como é que é pra você. Você vai ter clareza sobre uma situação hoje. E Deus vai colocar isso nas suas mãos, viu? Eu trago a mão do divino mesmo, trazendo algo para você. Você poderia estar passando por muito estresse, muitas coisas, muitas situações negativas, mas tem algo que gira e vai trazer algo repentino. Pode ser algo que você já estava esperando muito, você já estava inclusive cansado. A espiritualidade está botando a mão aí para trazer alguma coisa que se materializa hoje, porque você já está mais maduro, teve que lidar com essas situações, tá? Tem a ver com seus projetos de vida, inclusive envolvendo os seus sentimentos com relação aos seus projetos. Você talvez tenha conseguido transmutar. Então você conseguiu transmutar, você conseguiu reverter uma situação a seu favor. Você poderia estar lidando com pessoas, tá? Eu adoro essa carta porque ela fala assim, é o 2 de espadas, tá? O 2 de claros, mas ela fala assim, amigos inúteis ou falsos amigos, parentes pouco úteis. Então vocês podem estar lidando com essa situação, tá? Com pessoas inúteis, ou seja, que não acrescentam nada na tua vida. Tem uma mudança que acontece hoje e você estava correndo atrás muito dessa mudança, ok? Era uma disputa, a gente pode estar lidando aqui com pessoas disputando alguma coisa, só na cabeça delas, né? Porque meio que você não estava afim de disputar nada, mas enfim. E estava causando algo, você estava com uma desconfiança justa, mental, com relação a essas pessoas. E quando eu trago aqui desconfiança justa, é porque realmente você não está ficando louco, você está lidando sim com situações malucas aqui, ou com pessoas loucas, tá? Tá bom. E talvez você seja uma pessoa generosa demais. Você estava lidando com ambição e usura, tá? Pronto. Ou está lidando com isso. Ok? Para essas pessoas aqui, umas 3 cartinhas. Pra gente depois tirar a última situação. Você tem sucesso hoje, tá? Com relação àquilo que você está perseguindo. Olha só. Tem um encerramento aqui de uma parceria. Tô falando que tá envolvendo pessoas. Apesar dessa carta aqui falar de casamento, eu tô aqui falando com muitas pessoas. Hoje tem um corte disso aqui. Me contem, por favor, tá? Você tendo sucesso. Maravilhoso. O universo dando um jeito de cortar.
E bom, para quem está num projeto aí muito apaixonante, muito emocionante, que vai resolver a vida, ou que está elaborando o projeto, olha que coisa boa. Vocês poderiam ter passado por muitas coisas e agora vocês desenvolvem a nova visão. Acho essa carta maravilhosa. E por que eu falo passado por muita coisa? Porque aqui eu trago o arcano desse tarô, o número 12. E o número 12 eu tenho que atribuir ele ao enforcado, não tem jeito. Mas, quando tudo acontece na vida do dependurado, né, ele consegue finalmente se enxergar enquanto centelha divina. Então agora ele sabe unir céu e terra, né, o material e o espiritual. Ele sabe muito bem o que ele quer. E aqui eu vejo vocês sabendo muito bem, estou falando aqui com pessoas que sabem muito bem o que querem. Para vocês, eu trago aqui um conteúdo. Esse projeto pode ser uma parceria, inclusive, sua com o divino, ou simplesmente você tem uma sociedade aí, ou está montando algo. Mas algo que é extremamente apaixonante. Vai trazer estrutura para vocês. Olha, a justiça divina, vocês estão plantando e vocês vão colher. Simples assim. O que é justiça divina? É a lei de causa e efeito. Tá? Isso vai ter um efeito. Você está fazendo isso, tá aí, talvez esteja nascendo, etc. Mas vai ter um efeito, inclusive, a nível financeiro também. Aguarde, ok? Vocês estão partindo para um empreendimento com um novo horizonte que vai ofertar a vocês infinitas possibilidades, é o que eu falo sempre aqui, tá? É algo que faz muito mais sentido para a vida de vocês. Permaneçam com isso, tá? Permaneçam com o impulso, a jovialidade, a empolgação. A jovialidade, o impulso, sabe aquela coisa da criança interior pulsando dentro de você, porque vocês estão muito empolgados. Estou falando com essas pessoas. E isso vai trazer muito equilíbrio para a vida de vocês, tá? Vai trazer uma harmonia para a vida de vocês. Vocês vão sair de um período de maldades, de dificuldades. Isso está se transformando. A roda da fortuna está girando. Tenha um pouquinho mais de paciência, mas continue a construir as suas coisas, ok? Não fique parado. Talvez você esteja aí no momento que você está falando, mas nada está acontecendo, eu estou trabalhando, será que é para trabalhar nesse projeto mesmo? É para trabalhar nesse projeto, ok? E tem aqui, ó, tem o incentivo de muitas pessoas aqui, fora o incentivo da sua guiança, ok? Mantenha contatos, faça network, é o que eu quero falar. Por fim, é algo que vai trazer muita honra, reconhecimento, tá bom? Gente, que coisa boa. Agora eu tenho aqui uma carta geral da nação antes dos signos. É um conselho geralzão, tá? Para o nosso dia de hoje. Olha, essa é a carta do lado. E não obstante, ela traz o número 6. O número 6 é do amor incondicional. Permitam-se fluir com a vida. O lago, ele fala aqui de tudo, talvez até em perfeita harmonia. E hoje, permita-se, não deixe que ninguém tire a sua harmonia, tá? O lago, ele fala aí de fluidez mesmo, das coisas, do trabalho com as emoções, mas também eu trago aí um pouco de poder pessoal. Tô trazendo diversos aspectos aqui do que a carta emana, tá? Mas eu vejo aqui algo que está fluindo. E esse lago, gente, está dentro de nós, tá? O que está dentro é igual ao que está fora. É uma carta que fala que você participa do todo maior. Então, deixe-se fluir com a vida, tá bom? Hoje, deixa tudo fluir. Eu trago o Capricórnio já de início aqui. Libra, Áries, Virgem, Touro, Leão e Sagitário. Então, repetindo, Capricórnio, Áries, Libra, Virgem, Touro, Leão e Sagitário. Gente, um beijo super grande, fiquem com Deus, permitam-se fluir com a vida, como a carta do lago trouxe aqui, tá? E para você que está passando por uma situação difícil, observe mais do que fale, o seu silêncio vai trazer muitos resultados, ok? Tchau, tchau.